Graça e paz, meus irmãos. Que alegria nós estarmos aqui mais um dia, mais uma noite, iniciando mais um mês, pela graça do nosso Deus. Estamos hoje entrando no capítulo 3 de Eclesiastes, discorrendo sobre a sabedoria que o livro nos ensina. Então abram a Bíblia de vocês, Eclesiastes capítulo 3, iremos ver a primeira parte do bloco, que é um bloco maior. Esse bloco vai até o verso 15, mas nós iremos ver do verso 1 até o verso 8, um texto muito conhecido do crente, talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia, é esse trecho de Eclesiastes. Enquanto os irmãos abram, vou só reforçando os avisos. A nossa agenda essa semana normal, segunda e quarta-feira, a nossa oração das 6 às 6h30, quinta-feira, nosso estudo bíblico, a gente tem estudado o catecismo, e depois a gente termina orando um tempo a sós, e a maioria das vezes a gente tem orado também uns pelos outros, E no próximo domingo seria a nossa ceia, no próximo sábado seria a nossa ceia, mas a nossa ceia vai ficar para o dia 15, então nessa semana, a agenda nossa normal, domingo é BD às 8h30, e às 19 horas, culto normal, no próximo final de semana, dia 9, mas no próximo sábado, dia 15, nós teremos a nossa ceia, e no sábado e no domingo, o nosso culto à noite. Como a gente tem se organizado aqui, Então, é só essa mudança, porque a ceia é prevista no segundo domingo, mas no próximo sábado nós temos um evento extremamente importante, Nosso irmão Kelvin estará entrando para o time dos casados, Ele e a Emily. Eu estava aqui e aí eu ouvi ele e eu lembrei, A gente vai falar sobre o tempo, Há tempo disso, há tempo daquilo, e às vezes a gente não percebe isso, mas Deus tem sido tão bom conosco, É tempo de nascer gente na igreja, Manuel está aí, veio no culto hoje, Então a gente tem celebrado a vida, Manuel chegou, o Kelvin, que a gente achou que ia, não vai, pelo menos até por enquanto, então a gente achou que ia perder, ganhamos, Então Deus tem dado a vida, trouxe o Manuel, trouxe agora a Emily, então Deus está nos dando um bom tempo na igreja, Por mais que às vezes vocês não percebem essas coisas, mas é um tempo de alegria, onde Deus tem produzido filhos, produzido famílias, isso é graça de Deus. Então estejam orando por essa nova família que se constitui, que Deus esteja abençoando, e é isso, meus irmãos. Então esses são os avisos. Então, sem mais delongas, Eclesiastes capítulo 3, dos versos 1 até o verso 8, como eu disse, um texto bastante conhecido, texto extremamente conhecido nosso, talvez aquele texto que está naquela porção dos mais conhecidos até fora da igreja. Eu estava pesquisando e existem músicas, de bandas famosas, internacionais, que fizeram letras baseadas no capítulo 3 de Eclesiastes. Eu esqueci agora a banda que eu não anotei, mas existe. Então é um trecho bastante conhecido e a gente vai pensar um pouco sobre o tempo, sobre o que o sábio tem a nos ensinar. Então, capítulo 3, dos versos 1 a 8, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Todos nós conhecemos esse texto. E Salomão, no final do verso 2, a gente vê que Salomão, o sábio agora, ele introduz Deus pela primeira vez em todas as suas reflexões.
E a gente vê em todo o seu pessimismo que Salomão encontra nessas reflexões debaixo do sol, ele aponta para nós uma fagulha de esperança e de alegria sempre que Deus está presente. E ele aponta que essa alegria é uma dádiva de Deus. Tudo que vem de Deus, tudo que eu e você recebemos, como se fosse de Deus, é alegria. Salomão agora começa a trazer esses aspectos de esperança para nós. Há uma luz no final do túnel. Não há só aquele pessimismo. E Salomão, a gente viu, depois dele ponderar sobre sabedoria, sobre o trabalho, sobre a vida, ele se frustra, né? Ele odeia tanto a vida quanto o trabalho. Salomão, ele descobre que independente de tudo que ele faça, de tudo que ele junte, de toda a sua sabedoria, de tudo que ele empreenda, tudo isso ficará. Nada ele vai levar. Todo o esforço do seu trabalho, toda a diligência da sabedoria dele em organizar o império, de organizar o reino, de organizar a economia de Israel, tudo isso vai ficar para alguém que não vai ser talvez tão diligente, tão prudente como o sábio. Então Salomão, ele olha para a realidade da morte, todo mundo vai acabar do mesmo jeito. Independente do sábio, independente do tolo, o final, meu e seu, é a morte. E Salomão, quando ele olha para essas coisas, ele odeia a vida, odeia o trabalho, porque ele vai trabalhar muito, vai juntar muito, vai se privar, às vezes não vai ver o fruto do seu penoso trabalho, mas outro que virá depois dele vai gastar o dinheiro que ele guardou. A gente vê isso, né? A gente falou isso semana passada, pais que são pão duros, né? E os filhos, quando assumem um negócio, eles usam e abusam do suor do rosto do pai, que foi tão diligente, foi tão sábio, se privou, deixou de ir para a praia, deixou de andar num carro que ele sonhava, deixou de vestir um sapato e uma roupa confortável, para juntar, e no final, ele não usou, ele deixou. Então Salomão, ponderando sobre isso tudo, ele odeia a vida, odeia o trabalho. Então Salomão depois, ele começa a entender que nessa vida ele não tem um controle, ele perde o controle das coisas, porque no final das contas, a frustração dele é porque um dia ele perderá o controle, tudo aquilo que ele tem total controle na vida, dos bens, né, das decisões, ele vai perder. Ele começa a ponderar debaixo do sol e que tudo isso é vaidade, tudo isso é correr atrás do vento. Tudo que ele empreendeu, o final, tanto dele que é sábio, quanto do tolo, do louco, que viveu de maneira como se Deus não existisse, é o mesmo, é a morte. Então Salomão agora, ele, depois de acender essa fagulha que existe Deus, que nada presta debaixo do sol, sem Deus, sem a perspectiva de Deus, ele agora começa a ponderar sobre o tempo. Salomão aqui, ele reflete sobre o tempo na perspectiva de Deus e não na perspectiva do homem, porque muitos de nós já olharam, porque a partir de hoje não vai olhar mais, né? Muitos de nós já olhamos para esse texto aqui, colocando como se fosse na agenda dos homens, mas esse texto aqui, ele está falando de uma perspectiva do dono do tempo, de quem criou o tempo. Às vezes você, de forma piedosa, quer consolar alguém, você fala, calma, há um propósito debaixo do sol, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, e você quer animar o irmão, e no seu coração, você acha que Salomão está falando da nossa agenda. Salomão está falando dos homens que planejam e estão organizando a sua vida, e dentro desse planejamento há períodos onde você vai oscilar, mas não é isso que Salomão está trazendo para nós.
Salomão ele está analisando o tempo, olhando para a vida na perspectiva do dono do tempo, de quem criou o tempo. Então, esse texto aqui ele é bastante conhecido e é também um texto bastante mal interpretado, porque a gente olha para ele na nossa perspectiva. Walter Kaiser Jr., um excelente comentarista, ele vai dizer assim, a intenção do mestre aqui não é diretamente de fazer prescrições para a vida, mas principalmente oferecer pronunciamentos sobre o fato de que, da perspectiva de Deus, é Ele quem ordena todos os aspectos da vida e das ações das pessoas. Salomão aqui, ele quer mostrar para mim e para você, que tudo o que acontece debaixo do sol está no controle de Deus. E você observar, no começo do verso 1, ele fala assim, ele muda a palavra aqui, né? Ele não fala debaixo do sol, ele fala debaixo do céu, porque existe um Deus no céu, e esse Deus ele governa, tanto em cima quanto embaixo, ele governa o universo, nada foge ao controle de Deus, nada foge ao controle de Deus, meus irmãos. Então Salomão está colocando para nós todos os eventos do universo que estão sob o controle de Deus. Ele é o dono do tempo. O tempo ele foi criado. Nós, meus irmãos, não controlamos o tempo. A gente tem falado isso, né, aqui algumas vezes, como o tempo tem corrido. Eu não tenho visto o tempo passar, porque você não controla o tempo. O tempo ele foi produzido por alguém que estava anterior ao tempo, o nosso Deus. O nosso Deus que é eterno, que sempre existiu, não tem começo nem fim. Aprove Deus na sua soberania e na sua sabedoria criar o tempo num determinado tempo. Então Salomão, ele está querendo mostrar para nós que todos esses eventos que acontecem debaixo do sol, debaixo do céu, estão no controle desse nosso Deus. Por isso que ele começa o verso 1 dizendo, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, os verbos aqui de Eclesiastes de 1 a 8, eles são os primeiros atos divinos, antes de tornarem atos humanos. A perspectiva aqui é de um Deus que faz, e não do homem que está fazendo essas coisas aqui. Salomão aqui, ele está consciente que tudo vem da mão de Deus, o tempo é de Deus. Tanto eu quanto você recebemos a mesma porção. Ninguém aqui tem mais ou menos tempo do que ninguém. Todos nós aqui desfrutamos de 24 horas por dia. Deus criou o tempo de maneira perfeita. O Salmo 31:15 diz assim, nas tuas mãos estão os meus dias. Há propósito debaixo do céu. E tudo que ocorre, meus irmãos, debaixo do sol, debaixo do céu, é de maneira ordenada, porque existe alguém que arquitetou, existe um plano maior, é o plano de Deus. A gente tem falado aqui, né, nós temos falado sobre a vontade preceptiva de Deus e a vontade decretiva de Deus. E essa vontade aqui de Deus são os planos e decretos que Ele não nos revela. O controle de Deus na história, Deus não nos revela como Deus planejou e como isso tudo vai acabar. Nós sabemos que no final existe um novo céus e uma nova terra. Jesus virá, creia nisso, isso vai acontecer. Mas como Deus tem conduzido a história, até hoje a gente consegue perceber olhando para trás, mas daqui para frente a gente não sabe. Mas o fato é que o salmista vai dizer assim, nas tuas mãos estão os meus dias. O salmista entende isso, que a vida dele, a minha vida, a sua vida está nas mãos de Deus. Tudo que acontece, meu irmão, na minha vida e na sua, está debaixo dos planos e propósitos de Deus. Os propósitos debaixo do céu, meus irmãos, eles acontecem de maneira ordenada e perfeita. Às vezes a gente lê alguns salmos, Senhor, apressa-te, socorre-me, e a gente tem uma impressão que Deus está atrasado. Não, Deus não se atrasa, Deus chega na hora exata, no momento oportuno. Deus nunca errou o horário, Ele controla, há um propósito, há um plano que Deus está seguindo.
Tanto um plano maior, quanto um plano individual na minha vida e na sua. Meus irmãos, esse nosso Deus é um Deus soberano. Deus não é pego de surpresa. Não há evento na minha vida, evento na sua vida, evento no universo que pegue Deus de surpresa. Deus, ele é extremamente pontual. Gálatas 4:4 vai dizer assim, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Na plenitude do tempo, vindo ele na plenitude do tempo, na hora exata, no momento que Jesus tinha que vir, ele veio. Romanos 5:6 diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quando Cristo morreu, no dia certo, na hora exata. A gente vê nos evangelhos, Jesus ele fala para os discípulos algumas vezes, vamos porque não é chegado a minha hora. O tempo ainda não havia completado. A gente vê às vezes Deus, ele saindo da tangente, fugindo dos fariseus, porque não é chegado o meu tempo. Porque no tempo certo, Deus executou o plano de redenção na cruz do Calvário, meus irmãos. João 7,30 vai dizer assim, então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora. Deus controla o tempo. A gente observa nos evangelhos, todo mundo atrás de Jesus, todo mundo quer pegar Jesus, todo mundo quer matar Jesus, mas ninguém põe a mão nele, porque ainda não é chegado. O próprio Deus que criou o tempo, que criou a história, que viveu a história, ele veio para cumprir a própria história. No tempo determinado, na plenitude do tempo. Deus não erra, meus irmãos. Há um propósito fixado no coração de Deus. E ele tem sido cumprido à risca. Deus não erra. Deus não erra com a sua vida, Deus não erra com a minha vida. O controle do universo está nas mãos de Deus. Os desastres que nós temos visto está nas mãos de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Então, a partir do verso 2 aqui, Salomão ele vai colocar 2 pares de 7 acontecimentos. E esses 2 pares de 7 acontecimentos aqui são 2 pares de acontecimentos positivos e acontecimentos negativos. Então, Salomão aqui, meus irmãos, ele vai listar 28 acontecimentos. Isso aqui é uma poesia. Há um aspecto literário que envolve isso aqui, a beleza das escrituras. Então, Salomão é o sábio, ele está marcando para nós aqui o número 7, o número de Deus, o número da perfeição. Quando Salomão está falando de tempo, ele coloca 28 acontecimentos aqui para mostrar que Deus, o perfeito, tem total controle de todos esses acontecimentos aqui. Nada, nenhuma vírgula que acontece fora da vontade de Deus. O Deus, meus irmãos, perfeito, governa toda a história e todo o universo. Nada foge ao teu controle. O pregador aqui, ele vai usar um recurso literário nesse poema aqui, que é chamado de merisma, que é o quê? É uma figura de linguagem que ele usa os polos para abranger tudo que está dentro. Então você pode observar que ele começa assim, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então o recurso literário aqui no merisma é para dizer que entre nascer e entre morrer, tudo o que acontece, além de estar inserido, está dentro do controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Então quando a gente olha principalmente para esse primeiro verso 2 aqui, a gente já vê que Salomão ele não está falando do tempo na nossa perspectiva. Porque o nascimento e a morte depende de quem? Nada entre morrer e nascer está no controle do homem. Né? Já tive conversando às vezes com o Kelvin, ele falando que lá na empresa todo mundo já tentou de todas as formas fazer tudo, né? Já conseguiram reduzir o máximo possível de dias de abatimento das aves, né? Mas não conseguiram até hoje fazer com que um ovo ou um pintinho nasça. Eles não conseguem fazer a vida acontecer. Com toda a tecnologia da agronomia, com toda a tecnologia para nutrir a terra, eles fazem quase tudo, mas eles não conseguem fazer com que a semente germine, porque a vida pertence a Deus, a morte pertence a Deus. Então, meus irmãos, tudo o que acontece
entre a morte e o nascimento está sobre o controle de Deus. Então, Salomão aqui, ele aponta os dois extremos para dizer que tudo que está entre esses extremos que ele está falando para nós aqui, está inserido no pacote. Nada fica fora do controle de Deus. Do nascer ao morrer, tudo está dentro do controle dos propósitos de Deus. E aí ele começa no verso 2: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Salomão, meus irmãos, o grande sábio, ele coloca diante de nós aqui todas as experiências que ele viveu e que também nós vivemos. Qual de nós aqui não viveu praticamente todas essas experiências aqui? Se nós ainda não vivemos, é só a gente fazer um cálculo, né? Eu estou agora com 38, não vivi quase isso tudo aqui, mas provavelmente viverei. Venho de uma família que, pela graça de Deus, nós praticamente nunca experimentamos a morte. Meus tios são vivos, todo mundo está vivo. Então há tempo de se alegrar com a vida, mas há tempo de chorar, porque o tempo está passando e daqui uns dias as pessoas que a gente ama começam a morrer, e isso é um fato. Nada foge, meus irmãos, ao controle de Deus. Salomão aqui ele vai listar esses 28 acontecimentos que ele viveu, que eu e você também vivemos. Salomão aqui ele aponta para nós que o Senhor do tempo é quem provém com todas essas experiências debaixo do sol. É Deus quem está no controle dessas experiências, é Deus quem joga na minha vida e na sua o tempo de chorar, o tempo de se alegrar. É Deus quem faz, meus irmãos. A Bíblia aqui coloca tanto experiências com começos positivos, quanto começos negativos. Olha tanto que é interessante. O sábio Salomão, na poesia dele sobre o tempo, ele começa colocando aspectos bons. Depois ele coloca aspectos tristes, né? Há tempo de nascer, alegria. Há tempo de morrer, tristeza. Mas também, Salomão, ele coloca que às vezes a vida começa triste, há tempo de chorar. E depois há tempo de se alegrar, tempo de sorrir. Então a gente vê aqui nessa lista de 28 situações que a vida, ela está ruim na perspectiva humana e fica boa. Ela está boa e fica ruim, ele intercambia a nossa vida com acontecimentos que eu e você não temos controle, mas Deus tem todo o controle. Então Deus aqui está mostrando para nós que é Ele quem age em nossa vida de maneira ativa, meus irmãos. A nossa vida, ela não é estática. A gente não está aqui simplesmente esperando a gente morrer. Não. Por mais estagnado que você possa parecer estar, Deus está cumprindo todos os seus propósitos na sua vida e no universo. Nada foge ao controle de Deus. Nada, 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 nada. Deus, Ele está trabalhando de maneira ativa. Ele é o nosso Deus que está trabalhando. O meu Pai trabalha, eu também trabalho. Deus, o guarda de Israel, Ele não dorme. Eu e você dormimos. Deus não dorme. Então, está passando por um momento de dor e sofrimento, mas logo virá de alegria. É o que Salomão está falando. Tanto aquele que está no momento bom, ele vai viver o momento ruim, mas aquele que está no momento ruim, ele vai viver o momento bom. Ele alista todos esses acontecimentos aqui para mostrar para nós que a nossa vida está no controle de Deus, meus irmãos. Você não pode fazer nada por isso. Então Salomão, ele mostra para nós aqui, se você hoje está vivendo momentos de paz e de alegria, aproveite. Logo virão dias de lutas e grandes batalhas. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. A nossa vida não é estática, a nossa vida, ela nos traz grandes surpresas.
Os momentos da nossa vida são provisórios. Você não vai, olha para você ver tanto que isso é interessante. Eu estava lendo uma pesquisa essa semana na internet. A internet tem muita coisa, né, hoje? Os casais mais felizes são os que não estão no Instagram e nas redes sociais. Porque, gente, as redes sociais nos causam inveja. É um povo bonito, que não sofre, que não tem problema, que não tem falta de dinheiro. É um povo que a gente está aqui desesperado para pôr 20 conto de gasolina no carro, para terminar a semana, para comer uma carne. E aquele povo bonito, a mulher cada vez fica mais bonita, os homens cada vez ficam mais bonitos e novo. O casamento é cada vez mais lindo. Mas a gente sabe que a vida vivida não é assim. A gente sabe que depois que você desliga os flashes e a câmera, a realidade é outra. Nós sabemos que às vezes tem vivido tempos de dor e sofrimento e não tem vivido os tempos de alegria que as redes têm mostrado para nós. Então, todas essas experiências aqui foram vividas pelo pregador, e eu e você também vivemos. Como eu disse, talvez você não viveu todas, mas você viveu quase todas. E se você chegar na idade da avó, na idade do seu João, provavelmente você vai experimentar cada vez mais esses extremos da vida. Não tem como você fugir deles. Não tem como. Não tem como, meu irmão. Não tem jeito. Então, numa forma poética aqui, onde a estrutura desse poema aqui, são esses 2 pares de 7. Salomão, ele mostra para nós 14 experiências positivas e 14 experiências negativas. É interessante, você pega o menos com mais, dá menos. 14 menos 14 dá 0. Então, todas essas experiências que a gente vive, dá nada. É vaidade, é correr atrás do vento. Porque você vai estar passando por um momento muito bom, mas logo você vai estar passando por um momento muito ruim. É assim no casamento. Já se dizem os especialistas, a crise dos 3 anos, a crise dos 7 anos no casamento. Por quê? Porque o mel acaba, e não deveria acabar. Nós temos negligenciado o nosso casamento, e todo aquele glamour, todo aquele sonho, ele vai se findando ao longo dos dias. Aquele sonho de ser mãe, aquele menino, aquela menina, aquele bebê é a coisa mais linda, que sorri para nós, que vê a gente na porta da escola quando você vai buscar, e parece que o mundo para ele é tudo aquilo, é aquela alegria. Daqui uns dias ele começa a crescer, e ele começa a te ofender, ele começa a te responder, ele começa a não te escutar. E você fala, cadê aqueles dias de alegria, onde eu dava um beijo, colocava para dormir, ele ria para mim, e escutava tudo que eu dizia. Passou. Então, meus irmãos, Salomão viveu todas essas experiências aqui, e ele vai chegar à conclusão que, somando as experiências dele negativas com as positivas, tudo é correr atrás do vento, é vaidade. No final das contas, a vida debaixo do sol é nada. O tempo não está nas nossas mãos, meus irmãos. O tempo está nas mãos do dono do tempo. Por isso que eu e você, nós não podemos pensar no tempo sem levar Deus em consideração. Muitos de nós aqui no Brasil e na igreja, de um modo geral, temos tratado o tempo como qualquer coisa. Muitos de nós aqui temos tentado controlar o tempo, como se a agenda do tempo fosse nossa, e não é. Nós aqui não temos levado Deus em conta na nossa administração do tempo. Deus, meus irmãos, Ele é atemporal, Deus é quem governa o tempo. Nós não, nós somos limitados, finitos, nós somos presos ao tempo. Eu tenho data de nascimento e possivelmente terei data de morte. Deus não. Deus criou o tempo, Deus ele anda no tempo. Nós temos vivido como se Deus não existisse. Isso se chama ateísmo prático. Você crê em Deus, diz que Deus existe, mas a sua vida demonstra que Deus não existe, porque no seu tempo, na sua agenda de 24 horas, não consta o dono do tempo. Não consta o Deus do tempo.
Nós costumamos brincar com aquele ditado, e a gente fala isso, já está no automático da nossa vida, não tenho tempo para nada, e a gente fala, o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Né? A gente gosta disso, mas o fato é que eu e você, nós estamos fazendo da nossa agenda sem levar Deus em consideração, e aí nós temos colhido frutos amargos por causa dessa nossa negligência. A gente não olha para o tempo como uma dádiva de Deus, não. Você às vezes involuntariamente, inconscientemente tem culpado a Deus de burrice, porque o seu dia de 24 horas não está dando para fazer tudo que você tinha que fazer, então Deus errou. Deus errou, o dono do tempo, o que criou o tempo, calculou o tempo errado, porque 24 horas não dá para você fazer tudo que Ele espera. Então, meus irmãos, nós temos que levar Deus em conta sempre. Salomão, ele começa a ver uma luz no final do túnel, quando ele olha numa perspectiva de que Deus, Ele existe. Então o pregador, Salomão aqui, ele está mostrando para nós que não importa quanto de nós tentemos governar e calcular o nosso tempo de vida, a resposta sempre vem de Deus. O próprio Salomão, escrevendo em Provérbios, ele vai dizer o quê? O coração do homem pode fazer o quê? Planos, mas a resposta sempre vem de quem? De Deus. Meus irmãos, quando eu e você não levamos Deus em consideração na organização do nosso tempo, na organização da nossa vida, os planos de Deus não serão frustrados por causa disso. Você irá sofrer mais, você irá se desgastar mais, porque os planos de Deus vão acontecer nos mínimos detalhes, dentro do propósito dele já estabelecido para mim e para você. Por isso que o Salmo 90, a oração de Moisés, ela é pertinente para mim e para você. A sabedoria de Moisés aqui, ela é boa para nós. Moisés, ele ora assim no Salmo 90, verso 4, Moisés fala assim, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Senhor, 1000 anos, um dia, 5 minutos, 10.000 anos, o Senhor é fora do tempo. Aí no verso 9, Moisés diz assim, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Deus, Ele está na eternidade, é o dono do tempo, e a gente passa como um flash nesse mundo temporal. Aí ele vai no verso 12, e Moisés, ele diz aquelas palavras que você já conhece, ensina-nos a contar os nossos dias, para quê? Para que possamos obter coração sábio. Senhor, o Senhor que é o dono do tempo, o Senhor que exerce toda a autoridade no tempo, o Senhor que influencia o tempo, o Senhor que parou o tempo, nos ensina a olhar para o tempo, para que a gente possa adquirir sabedoria, para administrar esse tempo que o Senhor tem nos dado, sabedoria que vem do Senhor, não as dos homens. Precisamos da sabedoria para viver essa vida aqui de Eclesiastes 3, meus irmãos. Essa vida de Eclesiastes 3, aqui do verso 1 ao verso 8, aqui, é uma constante sucessão de momentos alternados e angustiantes, sobre os quais eu e você não temos nenhum controle. Uma hora está bom, uma hora está ruim, uma hora a gente está chorando, a gente está sorrindo, uma hora está morrendo, outra hora está vivendo, outra hora está nascendo. E isso vai acontecendo sem que eu e você exerça controle nesse negócio. E aqui, Salomão, ele coloca as duas palavras relacionadas ao tempo que nós conhecemos. Na tradução da Septuaginta, ele usa no começo do verso aqui as duas palavras para tempo, que é kairos e tempo cronos. E kairos aqui, meus irmãos, está relacionado ao tempo de oportunidades. O que é o tempo de oportunidades? É mais ou menos o que o autor disse em Hebreus 3,7, quando ele diz assim, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação. Aproveite a oportunidade. O tempo kairos, ele tem essa imagem, a ideia de alguém que vai num comércio negociar, e ele não pode desperdiçar as oportunidades que ele vai encontrar ali.
Então Salomão está mostrando para nós aqui que o tempo de oportunidade, eu e você, nós temos que aproveitar. A oferta da salvação está aqui, aproveita. A oferta de reconciliação essa noite está aqui, aproveita. A oferta de pregar o evangelho, ela acontece, aproveita. A oferta de agradar ao Senhor, ela vai aparecendo durante a sua vida, no trabalho, aproveita. O tempo de oportunidades acontece na minha vida e na sua a todo momento, e Deus está dizendo, aproveita esse tempo, porque amanhã você pode não ter o tempo de se reconciliar com Deus. E quando você estiver diante de Deus, e Deus falar para você, apartai-vos, não vos conheço. Se foi o tempo, acabou-se a oportunidade. E ele usa a palavra kairos, que é o tempo contado, são 30 dias, 5 minutos, é o tempo que eu e você talvez tenhamos um pouco mais de controle, é o tempo do relógio. Então, Paulo, quando ele escreve isso para a igreja de Efésios, ele orienta a igreja, quando ele vai dizer lá no verso 15 do capítulo 5, assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Por quê? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus, meus irmãos. Precisamos relacionar o tempo que nós temos com muita sabedoria. O tempo que você tem e o CEO mais importante do mundo hoje é o mesmo. Você e o dono da Tesla, como chama? O Musk. Vocês dois têm as mesmas 24 horas. Remir o tempo, você precisa de sabedoria para usar o tempo que Deus tem te dado. Remir o tempo é usar o tempo que Deus tem te dado, as oportunidades que Deus tem te dado para você glorificar o nome dEle aonde Ele tem te colocado. Investir nas coisas que valem a pena. Muitos de nós temos investido esforço, energia, dinheiro em coisa que não gera nada eterno. Temos gastado mais com as coisas debaixo do sol do que com as coisas acima do sol. Por isso que Paulo ele vai colocar no verso 17 ainda do capítulo 5, assim, por esta razão. Por quê? Porque nos relacionamentos com Deus, com o próximo e com o mundo, meus irmãos, nós precisamos de remir o tempo. Remir o tempo aqui, porque eu me relaciono com Deus, eu me relaciono com vocês, com a igreja, e eu me relaciono com o mundo. Se eu não tiver sabedoria para remir o tempo, como que eu vou fazer desses relacionamentos um reflexo do Éden, onde o tempo era perfeito, onde a vida era perfeita? Muitos de nós temos negligenciado. Salomão aqui está nos mostrando que nós não temos o controle do tempo. Você não tem o controle do tempo. Independente de como você fazer, o relógio corre. Você pode parar o relógio, mas você não para o tempo. Por isso que a maneira como eu e você nos relacionamos com Ele é importante. A maneira que eu e você administramos esse tempo mostra a nossa mordomia com relação ao tempo que Deus tem nos dado. E por que essa relação nossa com o tempo é importante? Algumas razões a gente vai observar aqui. Então, devemos nos relacionar bem com o tempo, meus irmãos. Por quê? A primeira razão é porque o tempo não é nosso. O tempo não é seu, o tempo é de Deus. Nós somos mordomos. Remir o tempo que Paulo está nos orientando, que Salomão está nos orientando, é você aproveitar essas oportunidades que Ele tem nos dado de glorificar Deus. Tudo que eu e você fazemos na vida, a maneira que nós nos portamos no trabalho, dentro da família, a maneira que nós organizamos tudo, reflete o nosso coração. E é uma oportunidade que eu e você temos de glorificar Deus. Outra razão para nós pensarmos no tempo, é que eu e você, meus irmãos, nós não conseguiremos realizar todos os nossos sonhos. Ponha isso na sua cabeça. Tudo que você quer, você não vai realizar. Isso é uma utopia. Você não vai conseguir ler todos os livros que você quer. Você não vai conseguir conhecer todos os lugares que você quer. Você não vai conseguir terminar tudo que você vai começar. Você não tem o controle dessas coisas.
Então a maneira que nós nos relacionamos com o tempo tem que ser uma maneira inteligente. Remir o tempo é você aproveitar o tempo sabendo que nem tudo que você quer fazer você vai conseguir fazer. Por isso que nós temos que levar Deus em conta. Isso glorifica a Deus, então para que eu vou me empreender meu esforço? No final, isso é vaidade. Ninguém sai ganhando com isso. Eu perco, todo mundo perde, e Deus não é glorificado. Às vezes nós temos gastado o nosso tempo buscando os nossos interesses. Isso é pecado. Então lembre-se, você não conseguirá realizar tudo que você quer. Não tem como. Isso é impossível. Caia na real. Outra razão para nós lidarmos bem com o nosso tempo é porque a maneira como nós usamos o nosso tempo, ele faz com que tanto nós como outras pessoas sofrem. Quando eu e você usamos mal o tempo, pessoas sofrem, eu sofro, minha família sofre. As pessoas que querem trabalhar mais do que deviam, a família sofre com a falta do pai, com a falta do marido. Remir o tempo, meu irmão, é você saber dosar. Aqui em Lucas do Rio Verde parece que o mundo vai acabar em serviço. Todo mundo só quer trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não vai para Lucas do Rio Verde porque não, meu irmão. Quando você está se gastando, alguém está sofrendo. Tem uma mulher, tem uma esposa, tem filhos. Quantos empresários de sucesso, quantas mães que gastaram a sua energia sendo excelentes profissionais e profissionais de sucesso e perderam seus filhos. Quantos pais que perderam seus filhos, quando chegaram um dia em casa, encontraram uma menina, quem que é essa? Ué, sua nora, meu Deus, não viu o filho crescer. Você não aproveitou o tempo que você tinha. Você tem todo o tempo do mundo para se gastar no trabalho, mas você acha que você tem que dar uma vida boa para o seu filho precisa de um pai que ama a esposa, a mãe dele, que cuida bem dele, e esse período é de no máximo 20 anos, depois não volta mais. Quando os meninos crescer, aí você vai se gastar, se doando por trabalho, mas enquanto existem vidas que dependem da sua atenção, do seu tempo, não faça isso. Pessoas sofrem quando você não administra bem o tempo. A gente usa aquele jargão, né? Os pais gostam de falar isso para os filhos. Não, mas eu uso tempo de qualidade. Meu irmão, aprenda isso. Não existe tempo de qualidade sem tempo de quantidade. É uma furada. Não, eu passo momentos de... Não existe isso. Tempo de qualidade está diretamente proporcional a tempo de quantidade. A qualidade, ela depende da quantidade. A terceira razão para a gente lidar bem com o tempo é porque ele é revelador quanto ao estado do nosso coração. Meu irmão, a maneira que eu vejo vocês, que vocês veem a mim, que a gente vê as pessoas organizando o tempo, revela os nossos corações. O nosso estilo de vida é o resultado do que somos interiormente. Aquilo que nós gastamos mais tempo, aquilo que nós mais preocupamos, revela os deuses do nosso coração. A nossa agenda, ela revela a primazia do nosso coração. E aqui eu quero afunilar, porque senão a gente podia ir para muitos lugares aqui, mas eu quero me ater ao culto. Com relação ao tempo aqui, eu quero me ater ao domingo, que é o dia do Senhor, é o dia ao qual Deus, Ele separa para proclamar ao mundo a nossa dependência dEle. Deus, Ele te dá 7 dias na semana, um dia Ele requer de mim e de você, e você negligencia o tempo. Esse dia é o dia que nós estamos aqui como igreja, declarando a nossa dependência, a soberania dEle, o nosso amor por Ele. O domingo, meus irmãos, ele nos lembra que não somos mais deste tempo, nós somos de outro tempo que existe paralelo a esse. Nós já participamos do reino dos céus. O domingo é um tempo que Deus coloca para mim e para você, para nós lembrarmos que nós não somos deste mundo, nós não pertencemos a este tempo, embora estamos neste tempo aqui.
O culto, meus irmãos, ele é um momento de transcendência, onde o eterno encontra o temporal. Por isso que eu e você precisamos de organizar o nosso tempo, levando sempre Deus em primazia. Sempre estarmos aproveitando as oportunidades de cultuarmos. Sempre. Estamos relaxados com o culto. Deus pede 10%, não dá. Deus pede um dia da semana, não dá. E aí a gente tem sofrido, nós temos padecido, relacionamentos quebrados, filhos afastados, porque nossa primazia não está em Deus. O nosso tempo não está sendo gasto com o dono do tempo, com quem criou o tempo. Nós precisamos, meus irmãos, de organizar o nosso tempo levando Deus em consideração e não perder essa oportunidade. A minha agenda é a sua, aprenda isso que eu vou falar. A minha agenda é a sua, ela deve ser feita levando em consideração o culto público, o culto privado e o culto doméstico. Porque o momento de culto é onde o transcendente encontra com o temporal. A sua agenda, ela tem que ser a partir do culto público. Domingo é dia do Senhor. A sua agenda tem que ser a partir do culto privado. Eu tenho um tempo com Deus todos os dias. Seu culto privado. E o culto doméstico, você tem que cultuar em casa. Pelo menos uma vez na semana, pelo menos uma vez no mês. A sua agenda tem girado em torno do culto? Público, privado e familiar? Não. Aí depois você fica, Senhor, Senhor, Senhor. Não. A maneira como nos relacionamos com o culto do Senhor demonstra o nosso Deus. Você quer a bênção do Deus, não o Deus da bênção. É isso que a gente tem. Senhor, eu quero tudo que o Senhor pode me dar, mas eu não posso te dar nada por enquanto, porque eu estou trabalhando. Uma hora eu vou poder. Não, meu irmão, essa dinâmica está errada. Meu irmão, presta atenção, isso que eu vou falar para você é sério, você não se esqueça disso. Um momento de culto pessoal, um momento de culto familiar e o culto público, é onde Deus reorienta o meu e o seu coração, porque eu e você ficamos expostos 6 dias ao mundo. 6 dias nós estamos ouvindo o que não presta, vendo o que não presta, andando com gente que não presta. Por isso que Jesus falou assim, Senhor, peço que não os tire do mundo, mas os livre do mal. 6 dias você no chiqueiro, no dia que você tem a oportunidade de tomar um banho, você continua no chiqueiro, você não vem na igreja. Quando seu filho tiver 18, 19 anos e ele não amar Jesus, não entre em desespero, você não ensinou ele a vir à igreja. Porque nós não temos administrado o tempo, você não controla o tempo. Esse tempo que seu filho vai se rebelar contra Deus, vai chegar. E não é profecia aqui, né? Não é uma praga, não, é natural. Você não ensinou, não investiu, não colheu. Não posso chegar lá na Tata amanhã e falar, vim pegar meu dinheiro aqui, Tata. Qual? Uai, qual? Se vira, você é banco? Não. Você não investiu, você não pôs, você não poupou, não tem nada para sacar. É do mesmo jeito. Nós não temos investido naquilo que Deus requer primazia de nós. Buscar primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é onde eu busco. Primeiro é o reino. As coisas de Deus, depois as minhas. Se minha agenda chocar com a de Deus, quem que tem que ficar depois, em segundo plano? É Deus ou a minha agenda? Observa. Pessoa eu já ouvi isso aqui muito, né? Nossa, visita acabou de chegar lá em casa. Meu irmão, chama visita para a igreja. Porque se você fosse um crente bom, a visita não ia na sua casa no domingo. Não ia. Porque o camarada sabe, domingo de manhã ele está no culto, não adianta ir. E se ele fosse, fala assim, vem para a igreja. Senão fica à vontade, chave está aqui, eu vou lhe cultuar. Mas isso demonstra que as nossas prioridades da nossa agenda não é Deus. Mas você quer a bênção de Deus. De Deus tudo, para Deus nada. Isso está errado, meus irmãos. Isso está errado.
Você tem que levar a sua vida em consideração. 6 dias no chiqueiro, exposto a tanta porcaria que a gente escuta aí, sendo bombardeado com a imoralidade sexual. Eu vou lá na academia todo dia, essa mulher está quase pelada lá. Não é fácil. Aí você vai para outro lugar do mesmo jeito, você vai para um lugar língua suja, aí você vai para um lugar... É difícil. É aqui que é o momento de eu reunir com o povo de Deus, cultuar ao nosso Deus, onde todo mundo tem o mesmo propósito. Nós vamos morar no céu. Mas eu repito isso, você não vai morar no céu, se aqui você não tem tempo para o dono do céu. Não vai, esquece. Não gasta tempo com o dono do céu e quer morar no céu. No céu não tem carteirada, no céu entram filhos. Essa é a dinâmica. Então, meus irmãos, nós podemos estar passando por problemas nessa dinâmica aqui, que Salomão expõe, ou ainda nós passaremos. Mas eu e você, nós nunca devemos esquecer que Deus tem o governo do tempo e de nossas vidas. Quando você entrar no tempo de sofrimento, não desespere. Você perdeu o controle, Deus não. O controle de Deus está tranquilo. A sala de controle do universo não está faltando nada. Está tudo dentro do plano dele. E essa vontade você não precisa de saber. A vocês não compete saber tempos e épocas que Deus guardou para Ele mesmo. Senhor, quando é que vai acabar o sofrimento? Não sabemos. Mas Salomão está mostrando para nós aqui que há tempo de sofrer e há tempo de sorrir. Nós temos que entender isso. Porque Deus sempre está conduzindo a minha vida e a sua por caminhos mais excelentes. Quando você gosta de ouvir a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Viva essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Aceite ela. Você enche o peito para falar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando Deus está produzindo a vontade dele na sua vida, você não aceita. Você esperneia. Entenda, meu irmão, independente de qual seja a situação de vida que você e eu temos passado, se é tempo de alegria ou tempo de tristeza, de vida ou de morte, eu e você devemos sempre continuar louvando, continuar adorando e continuar se alegrando do nosso Deus. Essa é a nossa tarefa. As circunstâncias, elas demonstram o nosso coração por causa das nossas reações. Paulo e Silas estavam quebrados, apanharam, quebraram os dois, jogados, acorrentados numa prisão, numa masmorra fria, molhada, escura. A Bíblia não conta que eles começaram a reclamar. Estavam trabalhando para o Senhor, projeto missionário, andando a pé, passando fome, passando frio. Aprove Deus na sua providência dar tempos para eles de dor e sofrimento e surra. Deus joga os dois numa prisão e o que os dois fazem? Cantam, louvam, adoram e se alegram no Senhor. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que talvez qual hino que eles cantaram? Talvez você cantava o que lá dentro? Meu irmão, as nossas reações, as situações que Deus permite passarmos, revelam o nosso coração, revelam os nossos deuses. Independente de como está a sua vida hoje, lembre, Deus está no controle. Olha para a vida de Jó. Quando a vida de Jó estava boa, estava abundante, a vida de Jó, ela estava excelente. A vida de Jó é a vida que eu e você queria. Muitos filhos, muitos bens, muito dinheiro, fama. As pessoas vinham de longe consultar com Jó, mas da noite para o dia, quando Deus, que tem a chave da história, resolveu acionar a chave na vida de Jó, a alegria virou dor, choro, sofrimento. Ele experimentou morte. Quando isso aconteceu na vida de Jó, como é que Jó fala? A palavra de Deus diz assim, Jó 1:20,
Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a chave mudou da noite para o dia. Ele dormiu rico, acordou pobre. Dormiu um pai de 10 filhos, acordou um pai de 10 filhos mortos. Ele dormiu saudável, acordou podre com a sua carne, doente. E ele olha para a situação, ele não reclama, porque ele sabe a situação dele. Quem é ele? Ele sabe. Eu e você não sabemos. Aproveite ao máximo suas experiências, tanto boas quanto ruins, porque tudo isso que Deus tem feito na minha vida e na sua vida tem a finalidade de nos conformar à imagem de Cristo. Aprenda isso. Você pode não conhecer tudo, mas o Deus que conhece tudo está no controle. Por isso que a nossa certeza, o nosso consolo deve ser o mesmo de Jó. E eu encerro com as palavras de Jó no capítulo 19 do verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Meus irmãos, isso é fé. Está doendo, estou sem controle, mas eu sei que Cristo vai buscar a igreja. Existe um céu para aqueles que obedecem, que creem, que vivem. Eu estou indo para meu Pai preparar lugares, e há mais um lugar para você essa noite. Creia em Cristo Jesus, entregue a sua vida, reconcilie com Jesus, aproveite a oportunidade, porque amanhã será tarde. Hoje é tempo de vida, amanhã pode ser tempo de morte para você. Aproveite as oportunidades, aproveite as experiências que Deus tem dado na sua vida e na minha. Deus é soberano, Ele nos está conformando à imagem de Cristo, amém? Vamos levantar, vamos cantar aquela música que nós cantamos, seja o meu universo, Senhor dono do tempo. Nós cantamos isso, viva isso, faça dessa canção, enquanto eles cantam, uma oração. Meus irmãos, aprendam a organizar a sua agenda, colocando Deus em primazia. Domingo que vem, nós vamos falar na parte da manhã sobre sabedoria de Deus em tempos nebulosos, em situações cinzentas. Se a gente não levar em consideração Deus, o dono do tempo, o dono de tudo, nós iremos sofrer mais do que nós precisamos. Cante essa canção.